Olá, irmãos, graças e paz, amém. Família com Deus de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 28 até o verso 32. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Amém? Não durma no ponto. É desse jeito. Não durma no ponto. Irmãos, como às vezes o fato de dormirmos, e não só aqui no sentido espiritual, mas também no sentido físico, como às vezes o cansaço, o desgaste, o sono pode nos impedir de sermos abençoados, de contemplarmos, de desfrutarmos da glória de Deus. A rigor, o nosso Família com Deus vai até o verso 36, mas é mais uma história muito interessante, porque Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, para orar. E eu fico imaginando os discípulos, mestre, uma hora dessa, esse Jesus não tem cabeça mesmo não, isso é hora de orar, isso é hora de dormir, vamos lá. Mas, enfim, eles foram com Jesus. Irmãos, às vezes Deus nos chama para orar na madrugada. Às vezes o Espírito te desperta para orar. E no caso deles foi o sono, mas no nosso caso pode ser o sono, pode ser a distração, pode ser a agitação. E a gente pode pensar que não é momento de orar. Então a primeira lição que eu aprendo nessa Família com Deus: se o Espírito do Senhor te chamar para orar, vá. E fique atento a tudo que Ele vai fazer. Porque os discípulos foram. E embora não apareça no início, mas o que acontece? Enquanto Jesus começa a orar, parece que os discípulos já estão dormindo. E no momento que eles estão a dormir, o rosto de Jesus fica transfigurado. Alguns estudiosos dizem que começa a resplandecer, como se tivesse um brilho, uma luz. Irmãos, no último verso que nós lemos, verso 32, Pedro e os demais, Tiago e João, eles vão se despertar. E eu fiquei imaginando, por isso não durma no ponto. Irmãos, se eles não despertassem, primeira coisa, eles iam perder o privilégio de contemplar a glória do Senhor, pessoalmente. Irmãos, quantas vezes, porque nós estamos sonolentos, distraídos, nós perdemos esse privilégio de contemplar a glória. Segunda coisa, eles iam perder o privilégio de contemplar 2 grandes homens da Bíblia, Moisés e Elias. Um que representa, o primeiro, Moisés representa a lei, e Elias, os profetas. Irmãos, se nós dormirmos no ponto, nós vamos deixar de contemplar o sobrenatural de Deus. Esses homens, Moisés e Elias, tinham e ainda têm um grande prestígio na cultura judaica. Eram, de fato, homens renomados. Segundo a Bíblia, não existia um profeta maior que Moisés que falasse com Deus face a face. Então, não perceber, irmãos? E se esses caras ficassem dormindo? Eles não iam perceber, eles não iam contemplar, eles não iam desfrutar disso. Então não durma no ponto, porque o Senhor tem coisas grandes preparadas para você, grandes preparadas para a tua família. Mas se você dormir no ponto, você
você vai deixar de contemplar a glória. Você vai deixar de contemplar aquilo que o Senhor preparou para te salvar, para te atrair. É interessante que eles lutam contra o sono. Enquanto Jesus é transformado, tamanha a glória, a presença do Senhor naquele lugar, eles estão com sono. Peça ao Senhor para te despertar. E eu creio que foi o Espírito que os despertou para que eles pudessem contemplar. E até mesmo para que eles pudessem escrever e nós pudéssemos ter conhecimento disso. E também, irmãos, muito importante, depois que eles despertam e eles percebem aquilo, é muito legal a visão de Pedro. Pedro diz: mestre, vamos construir 3 cabanas. Porque assim, quando a gente desperta do sono e entra na presença, a presença é tão gostosa, é tão gloriosa, que nós não queremos sair mais. Não é assim? Às vezes, nós temos uma dificuldade imensa para deixar a nossa casa, por exemplo, para deixar a nossa cama e vir à igreja. Mas quando você está aqui, e eu vou dizer do nosso Arraial, principalmente a PIB em Ponta Delgada, quando você está nesse ambiente de adoração, a unção, ela te leva a uma profundidade, a um nível tão gostoso, tão glorioso com Deus, que a nossa vontade, irmãos, é nem sair mais. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu, por acaso, já tive algumas vezes. Está tão gostoso, está tão maravilhoso que a gente quer fazer como o Pedro. Vamos construir uma cabana aqui e vamos ficar nesse lugar. Mas Jesus diz: não, Pedro, nós precisamos descer. Por quê? Porque Moisés e Elias falavam a respeito da partida de Jesus dessa terra. E eles precisavam descer o monte para cumprir um propósito. E a última coisa, se você dormir no ponto, você não vai ouvir as confirmações de Deus para a sua vida. Porque depois que Pedro diz isso, todos eles ouvem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não durma no ponto, para você contemplar a presença do Senhor, desfrutar da glória do Senhor e poder constatar a confirmação que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Amém? Deus te abençoe. Receba os nossos 10 abraços. Siga-nos nas nossas redes sociais e até o nosso próximo Família com Deus.